Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Estimo que estejam bem. Meu nome é Victor e bora para mais um vídeo aí. Vídeo de pós-jogo, mais um vídeo de pós-jogo de Santos e Coritiba. Terceiro jogo quase seguido de Santos e Coritiba. Teve o jogo da Copa do Brasil na Vila Belmiro, a volta no Couto Pereira na Copa do Brasil em que a gente ganhou. E agora com o mando do Santos na Neoquímica Arena, 3-0 Coritiba. Eu acho que dos jogos mais importantes deste confronto, desses três confrontos, o Santos perdeu. Se for pensar nas pretensões que o Santos tem pro ano, pro que o Santos pode chegar no ano, eu acho que seria mais vantajoso o Santos perder esse jogo de 3-0 na ida da Copa do Brasil, ter a possibilidade de tentar algo na volta, seria muito difícil reverter, mas enfim, tentar algo na volta e ganhar esse jogo de mando de campo do Santos, do nosso mando de campo, e se distanciar consideravelmente da zona de rebaixamento. O Santos, se ganhasse, poderia chegar até a 7ª ou 8ª posição do Campeonato Brasileiro, combinando com uma boa e vantajosa para o Santos combinações de resultados, mas o Santos com certeza estaria na primeira parte da tabela. Aí se você olha hoje, o 10º lugar tem 21 pontos e 6 vitórias. O Santos não chegaria a 6 vitórias de jeito nenhum, mas o Coritiba está na primeira parte da tabela, e se tivesse perdido do Santos, o Santos estaria à frente do Coritiba. Então o time que está em 10º hoje estaria em 9º e o Santos estaria em 10º, ou enfim, mas já foi, já se foi esse resultado. Mas enfim, antes de entrar no assunto, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo, comente, também compartilhe com mais santistas, É bastante importante que você complete essas etapas, ou pelo menos uma delas, para que o vídeo chegue para mais santistas, Você curtindo, o YouTube entende que você gostou e que mais santistas podem gostar. Se você comenta também, vê que o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Mas enfim, o Santos perdeu por 3-0, não teve chance nenhuma no jogo. E foi um jogo que o Santos perdeu porque mereceu perder, Desde o início do jogo já era visível que o jogo o que a gente preparou para o jogo não nos reservaria boas coisas. O Santos entrou com Moisés, com William Arão, Gustavinho e Mike no jogo. Mike teve um jogo em que ele não foi tão mal assim. Eu não lembro exatamente contra quem foi, porque ele vai muito mal muitas vezes, mas ele foi bem em um jogo e só. Ele tá no Santos desde o meio do ano passado e ele tá indo mal desde sempre, Contra o Vasco ano passado, ele que levantou a mão falando: a bola saiu. Mesmo que a bola tenha saído mesmo, ele não pode deixar o atacante do Vasco correr e pensar que o Bandeira ou o juiz viu a mesma coisa que ele viu. Enfim, falando sobre o jogo de hoje, o jogo de ontem, o Coritiba, ele não fez nada de diferente do que ele fez contra o Corinthians, de que ele fez contra todos os times que ele jogou fora de casa. Não é um time que prende muito a bola, não é um time que tem uma condução, que tem uma armação de jogo muito elaborada. Ele não vai pegar a bola vai ir do zagueiro pro lateral, aí lateral toca pro zagueiro, aí zagueiro toca pro volante, aí o volante toca pro lateral, aí o lateral vê o ponta lá da outra extremidade do campo livre, aí inverte pro ponta, aí o ponta tenta um drible, vê que não dá, volta pro lateral, o lateral toca pro meio. Aí nunca vai ter uma jogada assim, nunca vai ter um gol assim.
O Coritiba, ele tem uma transição muito rápida, tem um contra-ataque muito rápido. Então ele prefere jogar contra times que propõem jogo. E quando o time que propõe jogo erra, ele tem uma missão muito definida, muito bem definida, que é resolver muito rápido o jogo. E o Santos também tem esse tipo de jogo. Então, o Coritiba, ele prefere jogar no contra-ataque, prefere que o Santos tenha a bola, prefere que os adversários tenham a bola. Então, por isso que foi meio complicado para eles o jogo em casa, né? Porque eles precisam apresentar alguma coisa, eles precisam ir para cima. E eles até conseguiram um gol cedo, mas o gol estava impedido lá no Couto Pereira. E o Santos conseguiu o gol cedo também, né? Então eles precisavam sair ainda mais. E o Santos conseguiu o segundo gol muito cedo também, ainda no primeiro tempo. Então o Santos matou o jogo rápido. Por que eu falei dessa condução, né? Eles nunca têm esse grande volume de bola, né? Toca a bola, ele não tem armação pelo meio. Então eu não entendi o porquê trocar o Oliva pelo Gustavinho. Eles têm uma característica parecida, então na teoria não mudaria tanto se o Oliva jogasse, mas o Oliva ele tá com ritmo de jogo. O Gustavinho acabou de voltar de lesão, parece que se machucou de novo. Seria interessante, né, colocar o Gustavinho, lançar o Gustavinho de volta depois de uma lesão, num segundo tempo, na metade do segundo tempo, quando o Oliva cansar, né? E o Oliva ele tem mais jogo de lançamento, ele finaliza mais. O Arão não tinha muito o que fazer, o João Schmidt se machucou, mas, poxa, o Santos já teve que fazer a troca do Igor Vinícius de forma forçada, a troca do William Arão de forma forçada, a troca do João Schmidt de forma forçada. Vai trocar Oliva, vai trocar Barreal também, pra quê? Aí o Cuca falou na coletiva que o Moisés era uma opção de velocidade. Eu não sei se o Moisés tem tanta velocidade assim. Ele parece um cara que corre muito com o freio de mão puxado. O Matheus Xavier e o Robinho Júnior, os moleque não tem essa velocidade? Quando que o Robinho Júnior ele vai entrar na boa, né? Porque o Robinho Júnior ele tá entrando só em fria, só em fria. Mas e outro também, não consegue finalizar cara a cara com o goleiro. Tem que fazer aquele gol, é absurdo. Tem que fazer aquele gol, 3-1, tira um pouco do peso de você. Gol simples, pô, acerta o gol, tenta tirar do goleiro, ele chutou reto. Pô, absurdo. E eu fui no jogo, né? Eu tive esse desprazer de acordar cedo, pegar chuva, pegar frio e ir nesse jogo. E eu assisti muitos vídeos de pós-jogo de outros criadores de conteúdo sobre o Santos. Eles comentaram que na transmissão foi dito que alguns comentaristas e narradores falaram que a vaia sobre o Mike não era uma vaia correta, não era uma vaia justa, porque ele não contribuiu com os gols do Coritiba, e que vaiar o Mike não faria com que ele conseguisse evoluir o jogo, melhorar o jogo dele naquele mesmo jogo, né? Você jogar sendo vaiado é muito mais difícil você reverter isso. Você fica tenso, você fica ansioso para resolver, e essa ansiedade acaba te fazendo errar mais ainda. Mas assim, ele contribuiu sim. Ele não foi o cara que foi driblado pelo Pedro Rocha. Não deu aquele carrinho absurdo não deu aquele carrinho que o zagueiro foi deslizando até quase a placa. Ele não perdeu no corpo na dividida com o Pedro Rocha, ele não perdeu na corrida com o Breno Lopes, ele não fez o pênalti no Breno Lopes. Mas quando você assiste pelo estádio, pela TV também dá. Na Vila é um pouco mais difícil porque a câmera é um pouco mais fechada, mas quando é um campo um pouco mais aberto, você consegue ver isso também pela televisão.
A movimentação do jogador quando a bola não está perto, quando a jogada não está perto, a jogada se formando. Qual é a como ele se porta, sabe? E o Mike, ele é muito descompromissado com o jogo. Ele é muito descompromissado com o corpo, anda, não tem uma noção tática. Parece que ele tá de sacanagem. Parece muito que ele tá de sacanagem. Teve um gol que ele tá andando. Ele corre um pouquinho, trota e começa a andar. E o cara que ele, na teoria, deveria estar marcando, faz o gol. Contribui com a jogada. Ele começa a andar. Tem um jogo, tem uma jogada, tem um lance que ele é muito... Que ele descreve muito isso que eu tô dizendo. Não foi exatamente no lance do gol. Foi um dos lances em que aconteceu o gol. Não sei se foi um dos gols, um dos dois. O primeiro não foi. Não sei se foi o segundo gol ou o lance do pênalti. Mas o Breno Lopes, ele vai puxando o Mike, ele pega a atenção do Mike. O Mike tá na lateral, marcando o Breno Lopes. O Breno Lopes vai indo devagarzinho e leva o Mike até o meio-campo. Aí ficou um buraco lá. Aí a jogada acabou acontecendo lá, com o Mike um pouco mais atrasado. E, pô, ele tem que conversar aqui, né? Tipo, ele vê que ele tá saindo muito. Então, se o Breno Lopes vai lá tomar uma água, ele vai tomar água lá no banco junto com o cara, lá do outro lado do campo. Ele tem que falar, tem que se comunicar. Ó, aqui, fica aqui, troca a marcação pra você ficar no seu setor. É absurdo, absurdo. Parece muito que ele tá de sacanagem. O Moisés nada, Arão nada, Neymar nada. Muito cansativo foi assistir o jogo do Santos, né? E eu disse, o Santos ano passado ganhou de Coritiba, ganhou de Cruzeiro, ganhou de Juventude. E na hora de concluir, né? Ganhar um ponto, ganhar o 10, né? Fazer o 10. Festa no Morumbi, não sei quantos ingressos vendidos. Santos e Vasco. Santos tomou 6 do Vasco. E podia tomar 4, podia tomar 5 no jogo de ontem contra o Coritiba. Foi muito parecido. Foi muito parecido. Não que o Santos tomou um vareio. No Vasco também não. O Santos no segundo tempo até começa a finalizar mais, né, contra o Vasco. O Vasco teve um lance no primeiro lance em que um jogador do Vasco deveria ter sido expulso porque ele deu um chute na cara do Tiquinho Soares. Enfim, vamos falar sobre esse jogo de hoje. Do Santos, pelo que o Santos vem apresentando nos últimos anos, o Santos era provável que o Santos perderia esse jogo, né? Jogo pra ganhar, jogo de festa, a Neymar chorando por causa do hino, chorando por causa que vai ser convocado, o que pode ser convocado, o que não vai ser convocado. Esse vídeo eu faço, ele foi convocado, mas naquela hora ele, entre aspas, não sabia. Jogo pra ganhar, 1-0, o Santos tinha que ganhar. Santos tinha que ganhar pra se distanciar. Não tá na zona por uma ineficiência do Corinthians. Corinthians conseguiu entrar na zona de rebaixamento de novo sem o Santos jogar. Mas além de perder o jogo, além do Santos não ganhar, o Santos conseguiu piorar o saldo, né? Porque se o Santos perdeu ponto, aumentou a diferença de pontos com o Atlético Mineiro, com Cruzeiro, com Grêmio, enfim, com vários times, com Inter, com o Corinthians, que está atrás dele, que está com a mesma quantidade de pontos. O Corinthians diminuiu um pouco a diferença de gols marcados, né? Um pouco não, diminuiu a quantidade de gols marcados e diminuiu também a quantidade de saldo. Então o Santos tem que ficar muito esperto com isso. O Santos estava com um saldo melhor, agora está com saldo igual. Né? O Santos estava 2 jogos aí sem tomar gol, 2-0, 2-0. Aí agora cagou com tudo. O Santos ele tem que ganhar contra o Grêmio. Não tô nem me importando com esse jogo contra o São Lourenço. O Santos tem que ganhar contra o Grêmio e tem que ganhar contra o Vitória na Vila para finalizar
primeira parte da temporada. Vamos ter uma pré-temporada dentro da temporada, que vai ser a Copa do Mundo. Eu espero que o Santos não entre nesse período de Copa do Mundo na zona de rebaixamento. Vai ser muito ruim, vai ser muito estressante. Assistir a Copa do Mundo vai ser bacana, né? Mas, tipo, pensar, pô, a Copa do Mundo tá acabando, a gente vai voltar a assistir o Santos. O Santos tá na zona de rebaixamento. O Santos vai pegar o Cruzeiro. O Santos estreou contra o... Não foi contra o Cruzeiro. Primeiro jogo do campeonato, enfim. Vai estrear contra a Chapecoense. Tem 3 jogos acessíveis. O Santos tem que ganhar. O Santos tem que ganhar esses 3 jogos. Mas a teoria é empatar contra o Grêmio, ganhar contra o Vitória, difícil, jogo difícil, ganhar contra o Vitória e perder contra a Chapecoense. Empatar contra a Chapecoense na Vila. É a cara do Santos, é a cara do Santos. E ponto positivo do jogo foi a torcida, né? Torcida da capital, muito bom, muito bonito. Neste jogo, fui contra o Bragantino também, foi muito bacana ir na Vila Belmiro, voltar a ir na Vila Belmiro. Fazia muito tempo que eu não ia na Vila Belmiro. Mas o estádio lotado é muito bom de ver, é muito bonito de ver, né? O Mar Branco, a torcida jovem lá, a volta da bandeira da torcida jovem bacana, a faixa da torcida jovem muito bacana, a festa da torcida antes do jogo, né? Até durante, cantamos bastante. Mas enfim, o clima de estádio antes e depois, comer aquele pastel, comer aquele lanche, bem bacana. Mas é isso, Santos vacilou muito, poderia ter ganho, perdeu uma chance de estar muito à frente, né? Estaria a 3 pontos do Corinthians, estaria a 2 pontos do Grêmio, mas já podendo empatar contra o Grêmio, né? Podendo empatar contra o Grêmio e achar isso um bom resultado, porque você empatando contra o Grêmio, estando à frente do Grêmio, o Grêmio está atrás de você. Mesmo que o Corinthians ganhe, o Corinthians não ia tirar essa diferença, né? Porque ficaria um ponto, né? O Santos acrescentaria um ponto. Então, o Santos estaria na frente do Corinthians e do Grêmio, pelo menos na próxima rodada também, se empatasse. Agora, se empatar contra o Grêmio, o Corinthians ganhar, o Corinthians aumenta, o Corinthians tira consegue tirar uma vantagem contra o Santos, né? O Santos fica a 2 pontos do Corinthians e permanece a 1 ponto do Grêmio. Olha lá que absurdo, olha lá que ruim, olha lá. Ou é a 2 do Grêmio, enfim. Dane-se também. Horrível. Mas é isso, rapaziada. É nóis. Vamos, Santos.